Nada de Novo no Fronte, um dos romances mais famosos sobre a Primeira Guerra Mundial e talvez um dos mais famosos de todos os tempos, ambientados em guerra. É o que vamos falar hoje, sobre o livro e os filmes que foram feitos sobre ele. O livro conta a história de Paul, um jovem de 17 anos que mente a idade para se alistar no exército alemão e lutar durante a Primeira Guerra Mundial. Foi escrito por Erich Maria Remarque, um alemão que também lutou a Primeira Guerra Mundial, e pegou as suas experiências lá e transformou num romance. Aquela coisa atormentava muito ele, né? Ele não conseguia dormir, aí escrevia num caderninho as lembranças dele, o que aconteceu e tudo mais. E aí depois ele transformou isso num romance. Não é um romance, digamos assim, autobiográfico, ele não está contando a história dele, ele está utilizando um personagem, mas ele utiliza as experiências que ele teve no campo de batalha para poder passar o que ele queria. O livro foi publicado em 1929, fez um grande sucesso, porque na época era tido como o primeiro livro de guerra, só que anti-guerra, né, com uma mensagem contrária à guerra. Depois a gente viu que não foi o primeiro livro a tratar desse assunto dessa forma. Alguns anos antes, um livro tcheco chamado O Bom Soldado Švejk, ele já tinha tratado a guerra dessa forma, só que de uma forma diferente, meio irônica, mais assim na base da sátira mesmo sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas enfim, na época foi tido como, né, foi aquele lançamento na Alemanha que fez muito sucesso e chamou a atenção, inclusive dos estúdios de cinema americanos, e foi transformado em filme no ano seguinte, 1930. Depois tivemos outras duas versões cinematográficas, uma em 1979, foi um filme feito para televisão, e outra em 2022, agora bem recentemente, que foi feita pela Netflix. Vamos falar melhor sobre esses filmes no final do vídeo. Voltando à década de 1930, o lançamento desse filme foi uma grande polêmica na época lá na Alemanha, porque os nazistas estavam em ascensão. E eles não gostavam nada daquilo que era falado no livro, falando contra a guerra, não tinha uma visão muito adequada do que eles achavam que era a Alemanha, no nacionalismo deles lá, né, a Alemanha brava, que foi trapaceada, que foi traída, por isso perdeu a Primeira Guerra Mundial, né? Então eles não gostaram nada daquilo, então tentaram sabotar, entravam nas sessões de cinema, queriam fazer quebra-quebra, tem relatos que soltaram ratos no cinema, jogaram coisas de fedorenta, assim, né, para estragar, fizeram de tudo para estragar as sessões. Depois foi constatado que antes do lançamento do filme eles entraram em contato com o Erich Maria Remarque e falaram com ele para ele dizer publicamente que ele tinha sido enganado, que o lobby judaico lá na época tinha enganado ele e tinha feito aquele filme. Só que ele se recusou e ele pagou um preço bem alto depois por causa disso. Em 1933, com a grande queima de livros lá na Alemanha, com a chegada do Hitler ao poder, que fala em alemão Bücherverbrennung, Nada de Novo no Fronte foi um desses livros que foi queimado, foi proibido. O Erich Maria Remarque foge da Alemanha por causa dessa perseguição, acaba indo morar nos Estados Unidos, só que ele deixa a família ainda na Alemanha. E aí a irmã dele vai pagar o preço por isso. Durante a guerra, ela é capturada e ela morre decapitada na guilhotina. Isso foi em 1943. Alguns relatos dizem que ela falou mal do Hitler e essa foi a punição. Mas outros dizem que ela realmente não tinha feito nada, que pegaram ela e falaram, a gente está pegando você, a gente vai te matar porque a gente não conseguiu pegar teu irmão. Você vai pagar no lugar dele. Não vou dar spoiler aqui sobre o que acontece no livro nem nos filmes, apesar de não existir spoiler de 100 anos, mas vou tratar alguns pontos principais que são falados ao longo do livro. O primeiro deles é a questão da mobilização da sociedade alemã para a guerra. Mostra isso no livro, como nos filmes, o pessoal tudo animado para ir para a guerra, né? Vamos vencer nossos inimigos. No livro, ele trata especificamente do professor do Paul e dos outros colegas dele, que fica estimulando os alunos a irem para a guerra. Vocês imaginem isso hoje em dia, né? Mas a gente está falando de 1914. O professor estimulando, falando, vocês têm que ir para a guerra mesmo, tem que proteger o país de vocês,
Ele chega a falar assim, vocês são a juventude de ferro, algum termo desse que utiliza, né? E isso, obviamente, é colocado como crítica no livro, né? Porque o professor mesmo ele não vai para a guerra. Ele manda os alunos para a guerra, mas ele acaba que ele não vai para a guerra. Depois, quando o Paul volta de licença, né, vai para a cidade dele e tal, tá lá o professor vivendo a vida dele normalmente, enquanto ele e os amigos dele estão lá morrendo, sendo mutilados e tudo mais. Segundo ponto importante são os próprios horrores da guerra, que até então parece que a população, as pessoas estavam cegas para isso, mas são coisas que sempre aconteceram em guerras. Só que nesse momento, na Primeira Guerra Mundial, que é um momento de muitas invenções para o bem e para o mal, por exemplo, o avião, né, tinha sido inventado há pouco tempo para o bem, mas foi utilizado para o mal na guerra, né? E tantos outros inventos como metralhadora, lança-chamas, arma de gás, tudo isso aí amplifica as mortes e as mutilações, o sofrimento das pessoas. Isso tudo é mostrado no livro também. As pessoas, tudo bem, isso aí já sabiam, né, na época pelas notícias e tudo mais, mas isso fica bem evidenciado na leitura do livro. O terceiro ponto é a desumanização do ser humano na guerra, tanto ela física, está lá no meio de ratos, rastejando na lama, como a psicológica, eles desumanizarem o inimigo. Vou ler um trecho aqui que ele coloca muito bem isso no livro. Fala o seguinte: tornamo-nos animais selvagens, não combatemos, defendemo-nos da destruição. Sabemos que não lançamos as granadas contra homens, mas contra a morte, que nos persegue, com as mãos e capacetes. Corremos agachados como gatos, submersos por esta onda que nos arrasta, que nos torna cruéis, bandidos, assassinos, até demônios. Esta onda que aumenta a nossa força pelo medo, pela fúria e pela avidez de vida, que procura lutar apenas pela nossa salvação. Se seu próprio pai viesse com os do outro lado, você não hesitaria em atirar-lhes uma granada em pleno peito. O quarto ponto é justamente o contrário, a humanização, a capacidade que eles tinham de se tornarem humanos no meio daquela desumanidade toda, aquela barbárie toda. Isso se reflete ali na camaradagem entre eles, nos pequenos momentos de prazer que eles têm comendo alguma coisa diferente, porque a comida era muito escassa, né? Namorando, tem uma passagem lá que eles conhecem umas meninas e tudo mais, tá? Eles se ajudando, né, uns aos outros. E tem uma passagem muito específica ali, em especial, que é um combate corpo a corpo do Paul com um soldado francês. E ele vai lá e mata o cara, fere o cara mortalmente. Só que quando ele vê aquilo, né, o cara na frente dele, ele morrendo, sofrendo, ele pega os documentos do cara e aí, tem mostrando lá que o cara tem família, o cara tem uma profissão, ele é um tipógrafo, e ele, se sente muito mal com aquilo, e aí promete que vai entrar em contato com a família e tudo mais. Ele dá um surto ali, óbvio, né? O cara matando outro ser humano ali. A coisa natural que pode acontecer é isso, né? Esse tipo de sentimento, e não a desumanidade. Só que tem momentos de desumanidade também, como essa, né? Que eles veem o inimigo não como humano, mas como aquilo que eles têm que matar, que eles têm que derrotar. Então mostra muito bem essa dualidade que existe na guerra. O quinto ponto não está no livro, mas está no filme, pelo menos nesse último filme que foi lançado, tá? Que é a questão da estupidez do fim da guerra, né? Os momentos finais da guerra acontece o seguinte: os líderes da Alemanha com a França, eles se encontram na Inglaterra, eles se encontram ali no dia 11/11 às 5h40 da manhã, né? 11 de novembro às 5h40 eles assinam o armistício. Só que o armistício ele não entra imediatamente em vigor, não fala assim, acabou a guerra agora. Não, eles colocam para terminar a guerra às 11 horas da manhã. Eu não sei porquê, para ficar bonito, sei lá, para entrar para a história. 11 horas do dia 11 do mês 11. É isso que acontece. Então, tem esse de 5h40 às 11 da manhã,
Ainda está acontecendo a guerra não acabou, só vai acabar às 11. E aí todo mundo sabe, essa notícia é espalhada e todo mundo sabe, pô, a guerra vai acabar às 11 horas da manhã, vai acabar tal. Só que não acabou ainda. Então, alguns comandantes, por diversos motivos, que é uma questão que seria até para fazer um outro vídeo só sobre isso, eles mantêm a guerra até as 11 horas. Fala, é 11 horas que vai acabar? Então, até 11 horas vocês têm que lutar. E mandam os caras para a guerra, para batalhar. Até fala, ó, deu 11 horas, não pode dar mais nenhum tiro. Mas até 11 horas você vai lá e você vai matar o seu inimigo. Né? Isso é mostrado... Essa questão é tratada só no filme. No livro não, porque... Enfim, para não dar spoiler, mas no livro isso não acontece, mas no filme é mostrado também. Como eu falei, o filme de 1930 ele fez muito sucesso. É um bom filme, tem umas cenas de guerra bem feitas para a época. É uma questão de cinematografia mesmo, eu achei muito bom. Apesar de ter algum exagero ali de atuação, coisa bem típica da época, né? A gente está falando da década de 1930. Mas eu achei um filme muito bom. Ele é meio difícil de encontrar na internet, mas procurando bem dá pra achar. No YouTube só tem algumas cenas dele. O filme de 1979 é uma produção para televisão, então, claro, não é uma superprodução, meia boca ali, né? Mas é legal de ver também. Até porque o de 1930 e de 1979, eles são bem fiéis ao que acontece no livro, tá? Dá para ser encontrado também no YouTube. Esse dá para ser encontrado ele completo no YouTube, esse de 1979. Esse feito agora em 2022 é um filme muito bom, acho que inclusive ganhou o Oscar, mas é o menos fiel ao livro, tá? É uma adaptação mesmo, ele pega alguns aspectos e transforma no filme. Tá? Como eu falei antes, né? Ele até muda essa questão aí do final, tudo. É uma mudança pequena, mas acontece essa mudança também. Leia Nada de Novo no Front. É uma leitura, apesar do tema ser pesado, mas é uma leitura rápida, um livro de 200 e poucas páginas. É um grande clássico. Você vai aprender bastante coisa sobre a Primeira Guerra Mundial. E depois vem aqui, comente aí na nossa postagem para a gente conversar. Se inscreva para dar uma moral, dê seu like, aperte o sininho, tudo mais, tá? E a gente vai se falando aí pelos comentários. Tá legal? Grande abraço e até a próxima!